Olá pessoal, agora nós vamos fazer a correção dos exercícios, dessa aula 1. Então a gente vai começar a discutir aqui a questão 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as instituições que são obrigadas a manter os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Então, a número 1. Quem que é obrigado a manter esse serviço do SESM? Empresas privadas que possuem empregados regidos pela CTL com a finalidade de proteger seus empregados. Empresas públicas e privadas que possuem empregados regidos pelas leis de trabalho são obrigadas a organizar e manter o funcionamento desse serviço para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador e do local de trabalho. De acordo com os serviços especializados, somente instituição pública, claro que não, Não é só instituição privada, não é só instituição pública. E aqui, a letra D, de acordo com a norma 5, as instituições públicas e privadas, exceto a instituição de caridade e ONG. Qualquer tipo de empresa, de serviço, de instituição e etc. é obrigado a manter aí esse serviço de segurança do trabalho. Então, a resposta correta seria a alternativa B. A número 2. A questão número 2, ele mostra o seguinte. A norma regulamentadora número 5, cujo título CIPA estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas a ter o quê? Então, o que essa norma da CIPA, ela estabelece que é obrigatório ter o quê? Uma comissão interna para a prevenção de acidente, constituída por representantes dos empregados e do empregador. Comissão interna para a prevenção de doenças, apenas nas instituições privadas. Primeiro que ninguém faz comissão interna para prevenção de doença, gente? Próxima, garantia de serviços adequados aos trabalhadores e de proteção da integridade do empregador. Agora a gente põe um serviço especializado para garantir a integridade de quem é dono da empresa. Isso aqui não tem nada a ver, gente? Isso aqui, a CIPA ela serve para proteger tanto o empregador quanto o trabalhador, Não é para proteger só o dono da empresa. A letra D, comissão interna para a prevenção de acidente, apenas em caso de empresa pública e privada de grande porte. Ou seja, empresa pequena não precisa prevenir de acidente, porque não acontece nas empresas pequenas, Claro que não, acidente acontece em qualquer local. Então é aqui, comissão interna, a norma 5 estabelece que a gente tem que ter uma comissão interna para prevenir de acidente de trabalho, constituída por representantes, então, do empregado e do empregador. Questão 3. De acordo com acidente de trajeto, marca a alternativa correta. Acidente de trajeto é quando o trabalhador sofre algum tipo de acidente no local de trabalho. De acordo com a norma tal, acidente de trajeto é caracterizado por não existir acidentado. A norma tal define que acidente de trajeto é o acidente de trabalho sofrido pelo empregado no percurso de sua residência para o trabalho ou vice-versa. A resposta correta. Por que outras não estão corretas? Eles aqui, acidente de trajeto é quando o trabalhador sofre algum tipo de acidente no local de trabalho. Se ele sofre acidente no local de trabalho, não é acidente de trajeto. De acordo com a norma, acidente de trajeto é caracterizado por não existir acidentado? Bom, acidente de trajeto pode não existir acidentado, mas também pode existir acidentado. Normalmente tem acidentado, então não tem nada a ver isso aqui. É o acidente que sofre, então, da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, e isso é considerado, então, acidente de trajeto. Quais são os profissionais que fazem parte do SESMIT, então, que nós vimos em aula? Bom, o primeiro profissional que nós vimos em aula e que faz parte dos profissionais do SESMIT são o engenheiro de segurança do trabalho. O segundo profissional que faz parte desse SESMIT é o médico do trabalho. O terceiro é o enfermeiro do trabalho. O quarto e o quinto são o auxiliar de enfermagem do trabalho, ou auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, ou auxiliar de enfermagem, e por último, técnico de segurança do trabalho. Então, nós temos 5 categorias: engenheiro, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Se vocês colocaram aqui, por exemplo, só auxiliar de enfermagem do trabalho, tá ok? Se colocou só técnico de enfermagem, tá ok também. Mas as outras aqui tinham que estar nas respostas.
Questão número 5. Julgue as alternativas em verdadeiro ou falso. Então, era para vocês colocarem aqui se é verdadeiro ou falso aquela frase. A NR6 trata sobre o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Normas e Segurança do Trabalho. Primeiro que não é a NR6, é a NR4, tá? Então, essa frase aqui, eu vou pintar aqui, ó, de amarelo, todas as frases que tiverem falsas, tá? Então, isso aqui é falso, porque é a NR4. E nós vamos pintar aqui de cor verde o que for verdadeiro. Empresa pública e privada que possuam empregados regidos pelas leis de trabalho são obrigados a organizar e manter o SESMIT funcionando para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Isso aqui nós sabemos que é verdade, né? O dimensionamento do SESMIT vincula-se à gradação do risco da atividade principal da empresa, mas não tem relação com o número total de empregados. Bom, a primeira coisa que ela tem relação é com o risco de atividade da empresa. A segunda é relação com o número total de empregados, para daí, dependendo do número de empregados, a gente contrata o número de funcionários para manter a segurança. Então, não tem nenhuma relação, faz com que essa frase inteira seja incorreta. Aqui, acidente pessoal é aquele cuja caracterização depende de existir acidentado. Para existir um acidente pessoal, preciso ter um acidente e preciso ter um acidentado. Acidente de trajeto é o acidente de trabalho sofrido pelo empregado no percurso da residência para o trabalho, mas é acidente de trabalho o percurso da empresa para a residência. Bom, acidente de trajeto é o acidente sofrido da residência para o trabalho. Isso é um acidente de trajeto. Mas é acidente de trabalho o percurso da empresa para a residência. Ou seja, é acidente de trajeto. Apesar de ser um tipo de acidente de trabalho, a gente chama de acidente de trajeto, não chama de acidente de trabalho, tá? Sempre que acontecer alguma coisa relacionada ao trajeto, a gente chama de acidente de trajeto, embora seja um acidente de trabalho, tá, gente? Então é por essa palavra aqui, acidente de trabalho. Porque isso é acidente de trabalho. Durante o percurso, a gente chama de acidente de trajeto, tá? A NR5 trata da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sim, a NR5 é que trata dessa norma aí de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na empresa. Próximo, a CIPA estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas a ter uma comissão interna para a prevenção de acidentes, constituída por representantes dos empregados e também representantes do empregador. Quando ele fala aqui que a CIPA estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas apenas, não é só a empresa pública que tem que ter CIPA, tá? Qualquer tipo de empresa tem que ter, pública, privada, não interessa, tem que ter comissão interna de prevenção de acidente. Então isso aqui para nós tá falso. O objetivo da CIPA é garantir a representação dos trabalhadores nas questões para a melhoria da segurança e saúde ocupacional. Isso aqui é verdade, né, gente? Verde é verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro. Realmente, esse é o objetivo da CIPA. A CIPA deve ser composta por representantes do empregador e dos empregados, sendo todos eles, ou seja, os representantes do empregador e dos empregados, sendo escolhidos pela gerência da empresa. Isso aqui tá falso. Não é a gerência da empresa que escolhe todo mundo. A gerência da empresa o dono da empresa pode escolher o representante dos empregadores, mas entre os empregados, quem escolhe é a votação entre os próprios empregados, tá? Então não é o dono da empresa que sai escolhendo todo mundo para participar da CIPA. Representantes da CIPA, por parte dos empregados, são eleitos por meio de votação entre os empregados. Sim, são eleitos aí por meio de votação entre eles mesmos para ver quem vai participar. A NR5 estabelece que é permitida a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado que estiver num cargo da CIPA. Ou seja, enquanto ele está no cargo da CIPA, ele pode ser demitido. O dono da empresa simplesmente não está gostando, porque ele está criando muito caso lá na CIPA, mas ele é presidente da CIPA, a empresa vai lá e demite esse cara para ele não encher o saco. Isso aí é proibido, tá, gente? Não é permitido, tá?
O cara não pode mandar o empregado embora enquanto ele estiver no cargo da CIPA, exceto numa situação que for demissão por justa causa, tá? Mas se não tem uma justa causa para mandar embora, não é permitido desligar esse funcionário da empresa enquanto ele estiver na CIPA, tá? Outra questão. O dimensionamento do SESMIT das empresas de grau 1, que é de baixíssimo risco, não necessita de técnico de segurança do trabalho para empresa de pequeno porte, de 50 a 100 funcionários, por exemplo. Lembra que a gradação do dimensionamento vai do grau 1 ao grau 4. O grau 1 é de baixo risco, vai aumentando o risco até o grau 4 ser o grau máximo de risco. Então, realmente, a empresa de grau 1 não necessita de técnico de segurança do trabalho porque ela é de pequeno porte. Vou mostrar aqui para vocês no slide. Ó, lembra aqui, ó, empresa de grau 1, baixo risco, olha aqui, ó, técnico de segurança do trabalho. Empresa aqui, ó, de pequeno porte, 50 a 100 funcionários, ó, 50 a 100 funcionários, não precisa ter aqui técnico de segurança do trabalho. Mas a de grau 1, que tem, por exemplo, ó, de 500 funcionários em diante, todas precisam ter técnico de segurança do trabalho, tá? Então, grau 1, baixo risco, grau 4, alto risco. Agora aqui, ó, então isso aqui é verdade, né? Essa questão realmente, empresa de grau 1, baixo risco, de pouquíssimos funcionários, não precisa de técnico de segurança do trabalho. O dimensionamento do SESMIT das empresas de grau 4, que é de baixíssimo risco, olha aqui, grau 4, baixíssimo risco. Só isso aqui já deixou falsa essa questão. Necessita da contratação de engenheiro de segurança do trabalho. Sim, necessita de engenheiro de segurança do trabalho. Mas ela é de baixíssimo risco? Não é, né, gente? Ela é de alto risco. Então, essa daqui também é falso. Bom, pessoal, é isso por hoje, tá? Vocês estão dispensados, né? Tenham um bom dia hoje. Se tiverem dúvidas, podem mandar no chat depois, ou me chamar no particular e nós vamos tirando as dúvidas. Sempre está marcado, então, o fórum para nós tirarmos as dúvidas. Prestem atenção nas aulas, porque vocês viram que eu acabo cobrando nos exercícios tudo que foi conversado em sala de aula, né? E todas as aulas a gente vai seguir mais ou menos nesse modelinho de aula. Obrigada a todos. Tenham, então, um bom dia, pessoal. Qualquer coisa, estarei por aí, é só me chamar no particular.